Quase ninguém fala sobre isso, mas é o que mais tem destruído famílias hoje em dia. O ambiente da sua casa começa aqui, ó, na sua mente. Você já percebeu como dentro da mesma casa tem gente que vive de uma forma tão leve, tão tranquila, e também tem gente que vive de uma forma tão negativa, de uma forma assim tão pesada? Já percebeu isso? A mesma família, a mesma realidade, mas são sentimentos completamente diferentes, completamente opostos. E talvez o problema não esteja no que está acontecendo aí dentro da sua casa, mas em como cada um está interpretando o que está acontecendo aí dentro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, versículo 15 o seguinte: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Olha que lindo esse versículo. Então hoje eu quero aqui te mostrar como isso está diretamente ligado ao temperamento dentro da sua casa e como isso pode estar afetando os seus relacionamentos sem mesmo você perceber. Vamos lá. A mente, ela cria ambiente, ok? Então esse versículo de Provérbios capítulo 15, versículo 15, ele não fala apenas sobre dias bons ou dias ruins, dias maus. Ele fala sobre o coração. Ou seja, duas pessoas podem viver o mesmo dia, estar vivendo o mesmo dia, e um achar aquele dia terrível, enquanto a outra encontra motivos para agradecer pelo aquele mesmo dia. Agora, leva isso para dentro da sua casa. Quando alguém vive focado no problema, focado na falta, pensando só nas coisas ruins, na crítica, isso começa a contaminar todo o ambiente, não é mesmo? A casa fica pesada, as conversas ficam mais tensas e tudo ali vira motivo de briga, de conflitos. Mas e quando alguém decide cultivar a alegria dentro da casa? Mesmo ambiente, olha só, mesma dificuldade, mas tudo muda. Por quê? Porque a alegria, ela também contagia, a paz contagia. Então entenda isso. E é aqui que entra algo muito importante, você precisa entender, que é o temperamento de cada um. Cada pessoa dentro de casa reage à vida, às coisas que acontecem de um jeito diferente. Eu vou dar um exemplo aqui para você com os temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Como cada um reage? O colérico é intenso, resolve tudo na ação. Mas quando ele foca no problema, ele se irrita facilmente, explode e quer controlar tudo. O sanguíneo, por ser comunicativo, emocional, quando ele passa algum problema, né, quando ele começa a focar no problema, ele começa a reclamar e espalha essa energia negativa dentro de casa. O melancólico, por ele ser mais profundo, sensível, ele tende a focar nos detalhes negativos. Então ele consegue ali, de uma forma muito ruim, acaba guardando mágoas, e isso é muito ruim para ele. O fleumático, por ser mais tranquilo, ele evita conflitos. Mas ele pode se acomodar e ignorar os problemas, deixando tudo até se acumular. Percebe? Cada temperamento tem uma tendência, principalmente quando começa a alimentar pensamentos negativos. E quando isso acontece dentro de uma família, o ambiente fica tenso e todo mundo sente. É isso que acontece. Então há um perigo aqui, o perigo de focar só no problema. Quando alguém da casa vive pensando no problema, o tempo todo do que pode acontecer, preocupado com tudo, ele começa a interpretar tudo de uma forma negativa, ele começa a responder com mais irritação, qualquer coisinha responde com irritação, ele cria conflitos desnecessários e até afasta pessoas. Então olha só que interessante isso. E isso é muito sério, tá? Por quê? Porque o mais sério de tudo isso é que vira um ciclo. É problema, pensamento negativo, atitude negativa, mais problema. Então é um ciclo. Problema, pensamento negativo, olha só. Aí vai passando a vida negativa, mais problema. É um ciclo. E quando você percebe, a casa já não é um lugar de paz. Já não consegue sentir paz dentro do lar. Mas Provérbios capítulo 15, verso 15, traz uma chave poderosa também. Diz assim no finalzinho do versículo: a alegria do coração é banquete contínuo. Ou seja, a mudança está aí dentro de você. Não está em outro lugar. Está dentro de você, está dentro de cada um de nós. Então não é negar o problema, ok? É decidir não viver dominado pelos problemas. É isso. É escolher gratidão em vez de reclamação. É escolher compreender em vez de julgar. Escolher a leveza em vez de peso o tempo todo. E isso influencia diretamente o seu temperamento. A partir do momento que você começa a entender isso, independente do seu temperamento, um colérico aprende a ter mais paciência,
Um sanguíneo aprende a ter mais equilíbrio, o melancólico aprende a focar agora no que é bom, e o fleumático aprende a se posicionar em meio às dificuldades. Então, se você quer mudar o ambiente da sua casa, comece mudando aquilo que você alimenta na sua mente. Porque no final, meu amigo, minha amiga, no final não é o problema que define o clima da sua família. É o coração de quem vive lá dentro. E eu finalizo aqui te deixando uma pergunta. Você tem sido alguém que pesa o ambiente ou alguém que traz alegria para dentro da sua casa? Comente aqui.